Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá. Olha só, aqui é o professor Luiz Pedrosa que vem com mais uma videoaula para vocês sobre filosofia, neste canal maravilhoso, fala a verdade, filosofia de amador. Você que está chegando aí, não deixa de se inscrever neste canal. O canal é da hora. Você que vai estudar para o Enem, vou trazer diversos temas aqui no decorrer do ano. Então, não dá bobeira, né? Não vai pisar na bola aí, né? Já de início, se inscreva, ativa o sininho para vocês verem as notificações dos vídeos novos. Vou tentar ser bastante assíduo, né, para postar bastantes vídeos aí, principalmente no meio da semana, tá? Eu não vou prometer que é na terça, na quarta, mas no meio da semana sempre vou estar postando um vídeo para vocês com um tema relacionado à filosofia, né? Até porque esse canal se propõe a fazer filosofia, não é verdade, Pluto? O Pluto que hoje veio só, mas aqui sobre o pai dos burros, o nosso dicionário de português, ele que é mascote deste canal, né, veio aqui para participar desta videoaula, que não teria como trazer um tema mais delicado do que esse. Sim, vou tratar sobre os naturalistas. Assustou, Pluto? Tá achando que eu vou falar sobre esse pessoal que curte aí uma praia de nudismo? Ou então esses aí que ficam abraçando árvores? Se enganou. Não vou falar desse pessoal, não. Ah, nós podemos depois falar sobre esse estilo de vida, sem problema nenhum para mim. Não tenho preconceito nenhum com quem tem este hábito, tá? Que fique bem claro isso. Mas aqui é um canal para falarmos de filosofia e eu vou falar sobre os filósofos naturalistas. Vamos lá. O que é filósofo naturalista, professor? Gente, é simples, é muito simples. Nós precisamos de entender que a filosofia ela acontece na esteira da humanidade. Na esteira da humanidade é que se dá a filosofia. A filosofia ela não acontece separada, né? Então por isso que muitas das pessoas que estudam filosofia precisam de entender um pouquinho de linha do tempo, de período histórico, né? Não tem como fazer uma coisa sem a outra, elas se complementam. E existe, então, uma divisão na filosofia da seguinte forma: nós temos um grande marco para a filosofia, que é Sócrates. Você conhece Sócrates, Pluto? Não é o Sócrates do futebol. Não, é este Sócrates aí, ó. O grande pensador grego que mudou completamente a forma de aprender e a forma de fazer filosofia. O grande mestre dos mestres, que chega ao ponto de ser o divisor de águas da filosofia, Pluto. Nós temos os filósofos que vieram antes de Sócrates, nós temos os filósofos do período de Sócrates e temos os pós-socráticos, aqueles que vieram depois de Sócrates. E aí nós incluímos todo mundo. Nós colocamos os medievais, nós colocamos os modernos, os contemporâneos e nós também somos pós-socráticos. Não vem discutir aí, não falar que não somos, porque somos. Sócrates viveu lá no século V antes de Cristo. Está muito longe de nós. Nós viemos depois dele, então nós somos pós-socráticos, não é verdade? Mas hoje nós vamos falar de uns carinhas que começaram a falar da realidade sem usar a mitologia. Então era uma nova forma de explicar principalmente o comportamento humano, este comportamento que busca interpretar, compreender a realidade em que está inserido. Então nós vamos falar dos filósofos pré-socráticos ou naturalistas. E aí já pega papel e caneta e anota. Filósofos naturalistas, eles estão preocupados com a natureza. Hein, Pluto? Não. Eles não são esse pessoal que defende as árvores, igual o pessoal do Greenpeace. Não.
né, que fica defendendo baleia, tartaruga. Não, não, não. Esses também têm seu valor. E, aliás, no momento atual, é necessário que tenhamos uma consciência mais ecológica, né, gente? Chega de poluir, de destruir a natureza. Basta. Isso é autodestruição, né, Pluto? Mas os naturalistas, eles ficavam preocupados com a natureza no sentido de compreender onde que começa todas as coisas, onde que surge todas as coisas e por que que as coisas são diferentes. Né? É este o grande questionamento deles. Eles querem entender a natureza, entender o cosmo. Cosmo aqui é o universo, né? Entender todas as coisas. É uma proposta, então, desses homens, né, que tinham ali toda a explicação da realidade que eles estavam inseridos por meio da mitologia e agora eles querem explicar por meio da racionalidade. Eles não pegam mais seres sobrenaturais, linguagem simbólica, mítica, com seres extraordinários, com histórias fabulosas para dar lições de moral, nada disso. Eles querem olhar para a natureza e compreender, olha, essas coisas são iguais porque elas têm o mesmo princípio, ou essas coisas são diferentes porque o mesmo... Ei, princípio, princípio. Olha, onde que começam as coisas? Princípio. Princípio em grego é arché. Então os filósofos naturalistas, eles sempre vão estar preocupados em descobrir o arqué das coisas, ou a arqué das coisas. Tem gente que fala que arqué é uma palavra feminina em grego. Tudo bem. Então, eles estão preocupados em buscar a arqué de todas as coisas. Onde que se origina, onde que começa a vida, onde que começa a natureza, onde que começa o ser humano. E aí eles vão buscar este princípio, né? E olha só que legal. Exatamente no período histórico em que nós estamos vendo nascer a civilização helênica, esse modo de ser dos gregos. Então, nós estamos falando mais ou menos de século VI a.C., então nós temos ali na Grécia Antiga o nascer de uma nova expressão enquanto busca de explicação da realidade em que o homem está inserido. Né? É isso que nós vemos ali no nascer dos naturalistas. Eles abandonam, de certa forma, as explicações mitológicas sobre a natureza, sobre o princípio das coisas e sobre o cosmos. Eles deixam um pouco de lado e começam agora a formular explicações com uma base mais racional. É natural o ser humano ir se agrupando por afinidades. E aí os filósofos eles acabam se agrupando por pesquisas afins. Então nós damos o nome desses grupos de escolas filosóficas. Então nós temos algumas escolas naturalistas que estão sempre buscando o princípio das coisas. Outro detalhe que é crucial para nós continuarmos a nossa reflexão. A palavra natureza hoje é atribuído àquele ambiente, àquela situação que não foi construída pelos seres humanos e nem foi modificada. Então, nós falamos que uma floresta nativa é a natureza. Nós falamos que o oceano, com os peixes, corais e tudo mais que tem lá, é natural. Né? Só que natureza, para os naturalistas, era o mesmo que o termo physis. Olha só, physis, que vai gerar o nome físico depois. Né? Então, os primeiros filósofos também eram conhecidos como físicos. Filósofos preocupados em compreender a origem das coisas. Filósofos preocupados em compreender e explicar a physis, a natureza. Ou seja, eles queriam conhecer o mundo físico, né? Eles queriam entender como que surgem as coisas, os elementos, as pessoas, as plantas, os animais, como que surge o mundo físico. Eles querem compreender isso. E aí eles vão observar a natureza. O que eu acho mais bacana é que eles vão, cada um deles, né, lá
por questões diversas, vão focar todo o seu estudo em alguns elementos e vai fazer toda a sua pesquisa, seu estudo por meio da observação. Eram caras pacientes também, Pluto. Eram muito pacientes para observar detalhes ali que são minuciosos, né? Eles ficavam ali horas e horas e horas percebendo detalhes que hoje nós usamos aí instrumentos, máquinas para fazer tais observações, né? Uma das escolas, então, que nós precisamos de levar em consideração, ela nasceu ali na região jônica, onde é a Turquia, né? Tá ali, na época dos naturalistas, a Turquia é chamada de Mileto. Então nós teremos alguns filósofos de Mileto, igual Anaximandro e Tales de Mileto. Inclusive, Tales de Mileto é o pai da filosofia, é o grande pensador que inicia essa nova forma de criar conhecimento por meio da observação da physis. E entre os jônicos, nós temos então Tales de Mileto, o grande, né, o Naximandro, o Naximenes e o Heráclito. Né? Esses são os grandes filósofos jônicos. Os nomes são bonitos mesmo, né? Você tiver aí, né, esperando o filho, já tem aí a opção de nomes para os filhos, né? Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. São filósofos jônicos, lembrando que está ali naquela região onde hoje é a Turquia. Tales de Mileto, ele começa a observar um dado peculiar e comum a todos os seres vivos. E ele observa a partir do momento que os seres vivos morrem. Eu acho isso muito bacana. Ele começa a observar que tudo que morre perde água. E com o passar do tempo, aquele ser sem vida torna-se seco. Então ele chega à seguinte conclusão. Se quando perde a vida, perde também água e torna-se seco, o princípio da vida é a água, é a umidade. Está úmido, tem vida. Está seco, não tem vida. Isso é Tales de Mileto, né? Olha, observando a natureza, ele chega nessa conclusão. Uma grande conquista para sua época. Século VI a.C., sem nenhum aparelho, sem nem... nós não podemos comparar, né, a observação deles com os nossos meios de observação hoje. Né? Ele faz isso tudo a olho nu e sem muitos outros estudos. Né? Então ele faz uma grande descoberta. Anaximandro é discípulo de Tales de Mileto. Ele fala assim, olha, meu mestre está certo, existe um princípio. Mas tem coisas que existem e parece não ter água. Então ele chama o princípio, o arqué, de aperion. Aperion é algo de uma origem indefinida, né? É algo indefinido, mas que origina todas as coisas. Né? Ele chega nessa conclusão. O meu mestre, ele devia falar, meu mestre chama isso de água, mas eu acho que não é água, é algo indefinido, mas que existe e dá origem às outras coisas. Anaximenes, ele já tem dois outros teóricos antes dele, né? Tem o Tales e tem o Anaximandro, e Anaximenes fala assim, pera lá, mas tem elementos diferentes, não é um único elemento. Né? Tem coisas diferentes, né? Tem coisas mais sólidas, outras mais úmidas, outras mais líquidas, outras quentes, outras frias. Então, existe mais de um princípio. E ele fala, então, dos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Que, juntos, em quantidades diferentes, formariam todas as coisas. Então, naquilo que é mais úmido, tem mais água. Naquilo que é mais seco, tem mais terra. Aquilo que é quente tem mais fogo. Aquilo que é frio tem mais ar. Mas nós temos, tudo que existe tem os 4 elementos em proporções diferentes. Mas tem. Né? Esse é o nosso amigo Anaximenes. Heráclito é o outro filósofo jônico e fala assim, gente, pensa comigo. Tudo está se transformando. Tudo está em constante movimento. Existe vida naquilo que é dinâmico.
aquilo que não é dinâmico, está parado, está morto. Então, o princípio é movimento. Inclusive, por ser movimento, transforma os elementos. Então, você está dizendo aí que existem 4 elementos principais, porém, se não existisse o movimento, esses 4 elementos não se misturariam, então não daria origem a nada. Então, nosso amigo Heráclito vai defender essa tese, que tudo está em constante movimento. Inclusive, ele observa um rio e fala assim, olha como que o rio está em constante movimento, a água está movendo. E um homem é incapaz de mergulhar no mesmo rio 2 vezes, porque quando ele mergulhar, sair da água e for mergulhar de novo, ali já não é o mesmo rio, né? Está em constante transformação. E nós podemos ir além de Heráclito e dizer que nem o homem que mergulha é o mesmo, pois ele sofreu experiências do primeiro mergulho, então ele também se transformou. Né? E nós sabemos que as nossas células também morrem e nascem a todo instante, então naquele mergulho também as células teriam se renovado, algumas células teriam se renovado, o homem também não seria o mesmo, segundo a teoria de Heráclito. Ao lado da escola jônica, nós tínhamos a escola de Eleia, também ali naquela região grega. E lá nós temos um filósofo que vai bater de frente com Heráclito. Porque enquanto Heráclito defende a constante modificação, este movimento dinâmico e contínuo, nós temos Parmênides que vai dizer, pera lá, se as coisas se transformassem o tempo todo, como este homem aí está dizendo, nós nunca teríamos as coisas. Quando nós chegássemos no ser, ele teria deixado de ser. Então, as coisas têm que ser imóveis, eternas. Então, o rio só é rio porque a água se movimenta. Senão se a água estivesse parada, era uma represa, né? Era uma lagoa, né? Mas Parmênides defende, então, isso, né? O ser é uno, é eterno, é imutável. Na mesma escola, né, lá na escola de Eleia, nós temos Anaxágoras, que vai dizer que nosso amigo Parmênides não está tão certo assim. Né? Ele vai dizer que existe uma coisa no mundo que tem uma potencialidade de se transformar, como se fossem sementes. Ele chama de nons. Né? O nons teria a capacidade de ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Como sementes que contêm, então, a potencialidade de ser qualquer coisa. Vamos pensar assim. Assim teria no cosmos o nous, e o nous teria a potencialidade de ser todas as coisas. Né? Então, de acordo com a necessidade, ele potencializaria, né, ali a sua capacidade e se transformaria naquilo que é necessário. Ao lado, então, como uma terceira escola filosófica entre os naturalistas, nós temos os atomistas. Os atomistas, né, eu vou trazer 2 deles, eu vou lá rapidamente. Tem o Leucipo e o Demócrito. O Leucipo e o Demócrito, eles defendem que o universo, o cosmos, seria formado de átomos eternos. Olha só que legal. E eles já defendem que o átomo é uma esfera minúscula, inquebrável, né? Jamais poderia se quebrar o átomo. Mas o átomo, por ele ser indivisível, mas infinito, eles se reuniriam aleatoriamente. E aí, nessa reunião de átomos, nós teríamos a diversidade da natureza. Então, junta lá um grupo de átomos e forma as árvores, junta um grupo de árvore e forma águas, junta um grupo de átomos e forma o ser humano, junta um grupo de átomos e forma os cachorros. Enfim, seria tudo criado pelos átomos. E para terminar as escolas naturalistas, eu preciso trazer o grande amigo Pitágoras. Né? Pitágoras defende que a origem de todas as coisas são os números. Mas ele fala assim, essa realidade é muito abstrata. E ela, então, pode ser chamada de algo que é imortal. Né? Tudo existe porque existe uma parcela, existe um aspecto imortal nessa coisa, para ela existir. Então ele vai falar de alma.
talvez seja o primeiro filósofo a defender, então, essa ideia de alma imortal, que preexistiria antes de todos os corpos e que seria conhecedora de toda a verdade. Então, a alma é capaz de conhecer a verdade. Olha só, Pitágoras, ele já está trazendo aquela ideia que os socráticos vão defender, que seria um princípio inteligível em todas as coisas, né? Teria algo extraordinário em todas as coisas que faria a árvore ser árvore, faria o ser humano ser humano, faria o peixe ser peixe, faria o rio ser rio. Teria ali uma parcela, um algo ali que não é material, que é imortal e também perpassa a matéria. Isso é temas para as próximas aulas. E essa parcela, né, imortal e conhecedora da verdade também foi chamado de essência. E aqui eu vou parar, tá? Vou parar porque são cenas dos próximos capítulos, já começa a entrar no prenúncio do mundo das ideias de Platão. E aí nós temos que ver antes disso o grande Sócrates, que é motivo da nossa próxima aula, o divisor de águas da filosofia, o grande homem, o grande gênio, o Sócrates, né? Então, olha só, nós vimos nessa aula de hoje, então, os naturalistas, os grandes filósofos, aqueles que inauguraram, então, toda esta capacidade, né, de interpretar a realidade em que estamos inseridos de forma racional e já demos um passo que vai nos levar diretamente à realidade dos socráticos. Então, na nossa próxima aula, nós veremos a figura Sócrates, tá? E os seus discípulos e também as suas principais teorias filosóficas. Quero agradecer demais você que chegou até aqui nesse vídeo, tá? Não deixa de dar um joinha, gente. Pelo amor de Deus, a aula tá boa, o professor tá dedicado, ele estudou pra caramba pra conseguir chegar nessa videoaula. Você não vai dar um joinha no final do vídeo? Ah, pelo amor de Deus. Toma tenência. Dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, mostra para os seus colegas o conteúdo dessa aula que é bacana, que é supimpa e vai fazer vocês lembrarem disso na hora da prova. E também comenta o vídeo. Vocês nunca tinham ouvido falar dos naturalistas dessa forma tão natural assim, fala a verdade. Comenta o vídeo, coloca aí suas dúvidas, me diz de onde você é, tem várias gente aí assistindo o vídeo, curtindo, compartilhando, mas não me fala de onde é, fala de onde é para eu saber com quem eu estou falando. Tem alguns que são meus alunos, eu já conheço, estou acostumado, estou feliz demais da conta de vocês estarem acompanhando o meu canal, mas tem muita gente ainda desconhecida, quero saber o nome de todo mundo que está acompanhando os vídeos. Então, regrinha básica, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e comentar este vídeo dizendo de onde você é e quais são as suas dúvidas sobre os naturalistas. Até a nossa próxima aula, pessoal. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.